Opa pessoal, beleza? Meu nome é Suemar Everton e no vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar uma biblioteca que o Facebook disponibilizou recentemente, em fevereiro, agora no mês passado, para auxiliar os desenvolvedores Android a fazer o debug da sua aplicação utilizando a ferramenta do Chrome, o Chrome Developer Tools. Vamos aqui em mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Isso daqui é muito útil principalmente em dois casos, quando a gente precisa inspecionar os valores que estão no banco de dados da nossa aplicação e também quando a gente precisa inspecionar as requisições que nós estamos fazendo, seja via GET, seja via POST. Então beleza, vamos lá, vamos aprender como usar. Eu estou com um projeto já aberto aqui, esse projeto não tem nada, tá? A minha tela tem simplesmente um botão chamado Obter Dados, onde a gente vai disparar uma requisição para a internet. E aí a gente vê como consegue fazer essa inspeção. Bom, se eu vou acessar a internet, a primeira coisa eu preciso ir lá no meu arquivo de manifesto e antes da tag application eu vou abrir uma tag de permissão de uso para acessar a internet. A ferramenta, o código-fonte do Esteto, o Facebook disponibilizou no GitHub, então quem estiver interessado em dar uma olhada e fazer o clone do repositório, fique à vontade. A gente vai simplesmente, através do Gradle, compilar as dependências, fazer uso das dependências para integrar a biblioteca ao nosso projeto. Então, se eu vir aqui em Gradle Scripts, eu tenho dois, né? Que um é do meu projeto e um é do meu módulo, sendo que eu posso ter vários módulos dentro de um projeto. Então, dentro do build.gradle do seu módulo, na seção de dependências, você pode simplesmente falar para ele utilizar, né, compilar essa biblioteca aqui, sendo que ele também fornece um helper para a biblioteca OKHTTP, tá? Então a gente vai usar ela também. Vou clicar em sincronizar, nesse momento ele está resolvendo as dependências, baixando a biblioteca de um repositório central. Beleza, agora a gente já está pronto para começar a usar. Continuando pessoal, a gente precisa fazer algumas modificações na classe da nossa aplicação. Quando a gente cria um projeto no Android Studio, ele não chega a criar essa classe. Ó. Vou alterar aqui para a visão de projeto, tá? Vou dentro do meu projeto Esteto, dentro do meu app. Se eu for lá no meu arquivo de manifesto, a gente vê que ele tem uma tag application aqui, tá vendo? Só que ele não tem nenhuma classe associada a essa tag. Então a gente vai, através da propriedade name, especificar o nome de uma classe. Então Android name igual, eu vou colocar aqui, por exemplo, .myApplication, tudo bem? Tá dando erro porque ele não reconhece ainda essa classe, então eu posso ir lá, por exemplo, na minha pasta source, main, java. Dentro do meu pacote eu posso criar essa classe. Botão direito, new java class, myApplication, o nome da classe. E essa classe, ela herda da classe application. Se a gente voltar agora lá no extends, eu vou dar um alt enter aqui para ele fazer o import da classe application. Se eu voltar lá agora no Android Manifest, o erro já sumiu, né? E aí então a gente vai implementar o método onCreate para setar, falando que a aplicação vai utilizar o Esteto, tá? Então, por exemplo, ó, Esteto, tá vendo? O Gradle já baixou a biblioteca, então ele já está reconhecendo aqui, ponto initialize, e aí a gente vai construir esse cara aqui. Então a gente tem um initializer builder, tá? Então, Esteto.new, escrevi errado aqui, Esteto.new initializer builder, passando como parâmetro o contexto aqui, que é a nossa própria classe, tá? Aí ponto enable WebKit Inspector, porque ele vai utilizar o inspetor do WebKit do Chrome. Então Esteto.default Inspector Modules Provider, passando como parâmetro o nosso contexto. Tudo isso a gente faz um build para construir, né, esse inicializador, já passando como parâmetro
para esse método initialize. Beleza, então agora a nossa aplicação já está setada para utilizar o status. Agora pessoal, então se eu for lá no meu arquivo de layout, em res, né, layout, eu tenho esse botão aqui que está ligado então com o evento, com o método obter dados. Esse método já está declarado aqui, ele recebe a view como parâmetro, que é o próprio botão. E aí então a gente vai fazer uma requisição, tá? Só que essa requisição, pessoal, a gente vai abrir ela em uma nova thread, né? Então, por exemplo, uma nova thread, e aí eu vou implementar, por exemplo, um runable, que é o método que será executado quando a thread for startada, né? Aqui eu já posso até dar um start na thread. Ele está falando que eu preciso implementar aqui um método abstrato da classe runable. Vou colocar para implementar o método run. E aí aqui sim a gente vai fazer a requisição. Então eu vou criar aqui um client de requisição, ok, HTTP client, vou chamar de client, vou instanciar ele, beleza. Aí aqui tem um segredinho, né, que a gente tem que setar um interceptador para esse client, falando que esse interceptador é do status. Então é network interceptors, passando como parâmetro, aqui a gente vai adicionar, né? Passando então como parâmetro um new status interceptor. Agora a gente vai criar uma requisição. A gente vai utilizar o request.builder para construir essa requisição. Request.builder. Setando já, a gente já pode setar a URL, passar a URL como parâmetro. Eu deixei aqui um exemplo, por exemplo, para pegar, utilizando a API do OpenWeather, para pegar as condições de tempo daqui da minha cidade, né? Da Fria Presidente Prudente, deve estar uns 50 graus. Vou copiar, por exemplo, essa URL, retorna em JSON. Então tem a temperatura, tem todas as condições do tempo aí. Vou colocar essa URL aqui, é ela que eu quero obter um get. E aí eu dou um ponto build, né, para construir essa requisição. E agora a gente tem que, por exemplo, obter a resposta. Então eu vou jogar a resposta aqui dentro de uma string, já fazendo a chamada dessa requisição. Então client.newCall, passando como parâmetro a requisição que a gente acabou de criar lá em cima, que tem a URL, .execute. Ele reclama aqui porque essa chamada a este método pode retornar um erro do tipo IOException, né? Então dou um Alt Enter para ele fazer essa chamada dentro de um método, dentro de um bloco try-catch. Na verdade aqui eu errei, né? Não é uma string que a gente obtém aqui, é um objeto do tipo response. Eu dou um Alt Enter para ele importar a classe. Beleza. Então pessoal, se caso der certo, eu vou até colocar no log aqui para ele imprimir então esse retorno, tá? Vou colocar aqui resposta .toString. Um Alt Enter para ele reconhecer a biblioteca log. E a mesma coisa aqui, ó, vou até copiar. Se caso der um erro aqui, ele já está fazendo o print stack trace, mas a gente pode colocar aqui também para ele imprimir o erro, né? Então aqui é o e.getMessage. Vou colocar aqui erro. Vou deixar o log i também de informação, tá? Poderia trocar para log.e. Beleza, então eu vou executar aqui no programa. Vou aqui no meu emulador. Tá aqui. Vou clicar em obter dados. Se for, por exemplo, lá no logcat lá, deixa eu colocar aqui a tag suemar, né, para ele dar uma filtrada. Ele consegue pegar aqui então o retorno. Opa, aqui eu não estou obtendo o retorno do JSON.
aqui, né? Eu dei um toString no objeto response, né? Então a gente tem que fazer um body.string, tá? Não toString, string. Vou fechar aqui, vou executar de novo, dar um clear aqui, vamos lá, ter dados, e agora sim eu consigo obter então o retorno do JSON. Tá, mas como que funciona o status neste caso? Então eu vou abrir o browser, por exemplo, vou até o endereço chrome://inspect e ele vai automaticamente pegar, seja um dispositivo real, seja um emulador, aqueles que estão utilizando o status, né, que possuem aplicativos que estão usando o status. Neste caso eu tenho, está aqui o nome do meu pacote. Então eu vou clicar no botão Inspect, ele vai abrir o Chrome Developer Tools, e aí eu vou até no meu Genymotion, e quando eu clico em obter dados eu consigo visualizar as requisições, vendo o tamanho da requisição, latência, timeline, se foi get, se foi post. Eu posso clicar em uma delas aqui, por exemplo, para inspecionar os cabeçalhos, né? Dar uma olhada no retorno, tá? Então é isso daí. E lembrando que o status tem outras coisas mais também, né? Uma coisa muito legal, por exemplo, você conseguir fazer a inspeção do banco de dados que está dentro do seu aplicativo. Também muito legal, facilita bastante a vida do desenvolvedor. Pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.